Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor com as palmas, graças a Deus, né? E a igreja, os irmãos estão respondendo bem forte a essa necessidade e esse pedido, amém? Livro de Daniel, capítulo de número 5 e versículo 5, eu vou ler apenas um versículo. Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 5 e versículo 5. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do catiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Cada um pode tomar o seu assento. Nós temos aqui um versículo muito forte, né? Que fala a respeito de o dedo, a mão de um homem, que era a mão de Deus, o dedo de Deus, escrevendo na estucada parede do palácio. E o texto diz que quando o rei, ele viu aquela mão escrevendo aquela escritura na estucada parede do palácio, o seu semblante, na hora, ele mudou. E diz a Bíblia que o teu corpo também começou a ser impactado e os seus joelhos batiam um no outro. Ele ficou, resumindo a frase, ele ficou apavorado, né? Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre o dedo de Deus escrevendo nesta noite, amém? Nós encontramos na Bíblia pelo menos 3 vezes o dedo de Deus escrevendo uma escritura ou uma mensagem ou mandamentos. A primeira vez que nós encontramos o dedo de Deus escrevendo foi quando Deus escreve no monte os mandamentos em tábuas de pedra. Depois nós encontramos pela segunda vez esta escritura que nós lemos, que no palácio onde o rei ele dava uma grande festa. Era uma festa voltada para a orgia, era uma festa mundana, e de repente apareceu na estucada parede do palácio a mão de um homem, e o dedo também escrevia uma escritura. Terceira vez que nós encontramos na Bíblia o dedo de Deus escrevendo, foi quando Jesus estava no templo, escrevendo no chão, também uma mensagem, e trouxeram para Jesus uma mulher pecadora. Nós vamos falar primeiro da primeira vez que nós encontramos o dedo de Deus escrevendo em 2 pedras, 2 tábuas de pedras que eram os mandamentos. Quem estava lá no monte com Deus? Moisés. Irmãos, algo aconteceu quando Moisés estava perante Deus. A Bíblia, ela afirma que Moisés conversava com Deus face a face. Está agora Deus escrevendo naquelas tábuas de pedra os mandamentos. Moisés está próximo de Deus. Moisés não sabe o que está acontecendo na vida dele, mas a Bíblia disse que o rosto de Moisés, ele começa a brilhar e ele começa a resplandecer, e Moisés não está sabendo, ele não tinha um espelho para ele olhar, mas essa coisa, esse algo tremendo começa a acontecer. Irmãos, quando nós estivermos, se você tiver esta oportunidade de estar na presença de Deus, você continua na presença de Deus, porque quando nós estivermos na presença de Deus, perto de Deus, o seu rosto vai brilhar, a tua vida vai brilhar, o seu andar vai brilhar, aonde você tocar a mão vai brilhar. Quem fica perto de Deus, quem anda com Deus, quem fala com Deus, ele tem uma vida brilhante. Oh, santo é o Senhor. Imagine o dedo de Deus escrevendo os mandamentos, e Moisés próximo dele, face a face, brilhava o seu rosto. Deus termina de escrever nas tábuas de pedra, que eram 2, e Deus entrega na mão de Moisés.
E Moisés começa então a descer o monte. Moisés ainda, ele não sabe o que está acontecendo lá no arraial, entre os filhos de Israel. Ele nem imagina, mas algo terrível está acontecendo lá embaixo. Moisés não sabe. Moisés caminha para aquele lugar. Escuta uma coisa. Tem fase da vida que existe algo acontecendo que nós não temos também o conhecimento. E nós temos que sempre estar preparado para tudo aquilo que acontece. Surpresas costumam acontecer. Imagina esses dias lá no sul, a surpresa. Todo o estado, 80% daquele estado ficou submerso nas águas. Eles não estavam esperando uma catástrofe dessa. E na vida de Moisés está acontecendo algo terrível, porque ele desce com o rosto brilhando, ele desce com as duas pedras, tábuas de pedra na mão, escrita com o dedo de Deus, mas quando ele chega lá embaixo, ele se depara com algo diabólico, porque aquele povo, eles construíram, eles fizeram um bezerro de ouro, e eles estão adorando aquele bezerro de ouro, então, engrandecendo aquele bezerro de ouro. Moisés, ele fica muito irado com aquilo, ele pega aquelas pedras, e ele lança no chão, e as pedras se quebram. Ele manda matar todos os líderes daquele povo e ele destrói aquele bezerro. Só que agora as pedras estão quebradas. E as pedras não poderão continuar quebradas. Olha que coisa importante. Deus diz: eu vou escrever novamente, Moisés, os mandamentos em tábuas de pedra. Só que agora você vai lavrar as pedras. Deus está querendo dizer, eu vou dar mais uma oportunidade. Eu tenho um segundo plano para tornar a escrever os mandamentos. Só que agora, Moisés, você vai ter que lavrar as pedras. Irmãos, imagina essa segunda chance, esse segundo plano, é o que acontece nessa noite. Em muitas vidas, eu não sei qual a necessidade que você tem, mas talvez algo na tua vida se quebrou também. Se quebrou. E você fica pensando, o que vou fazer agora? Eu não sei qual área que pode estar te atingindo, mas a mensagem nesta noite está falando, Deus estará escrevendo novamente a tua história. Deus tem um segundo plano. Deus tem mais esta chance. E Deus estará escrevendo novamente com o dedo dele a tua história. Eu não sei qual é a tua história que tem que ser escrita. Talvez é a história da saúde, que já foi escrita, que não está boa. Mas Deus está escrevendo, agora ela está boa, ela está sendo curada. Eu não sei se são problemas na justiça. Eu não sei aonde, talvez um juiz, ele já decretou a perda do processo, mas Deus está escrevendo a tua vitória neste processo, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Talvez a depressão, o mal, o estresse, ele tem tomado conta de muitos, talvez, que estão nos vendo pela internet. E talvez as esperanças se esgotaram, mas Deus está escrevendo uma nova história, uma nova mensagem, um novo vencer na tua vida. Deus está escrevendo novamente. Olha como Deus é maravilhoso. Ele poderia dizer, Moisés, tu irou comigo, quebrou as pedras que eu escrevi. Mas ele disse, Moisés, eu vou escrever de novo, igualzinho as primeiras, com o meu dedo, Moisés. A primeira vez que Moisés subiu no monte para receber de Deus as tábuas de pedra, ele foi sem nada na mão. Agora ele tem que subir com duas pedras em branco. Ele tem que subir com as duas pedras em branco, porque elas ainda não estão escritas pelo dedo de Deus.
Talvez a vida de muita gente, de muitas nações, estão em branco nesta noite. Muitos cérebros, muitos pensamentos estão em branco. O que quer dizer estão em branco? Não sabem o que fazer. Não sabem como vão pagar as contas. Não sabem qual vai ser o novo trabalho. Estão em branco. Talvez a depressão, a família, o casamento, o noivado, o relacionamento está em branco ainda. O que quer dizer estando em branco? Não sabe o que fazer. Aquele cheque, aquela promissória está em branco. Aquela dívida que tem que ser recebida está em branco. É como Moisés agora, ele começa a subir novamente o monte. E aquelas pedras estão debaixo de seus braços. Estão em branco. Mas quando ele chegar lá, novamente, ele vai estar na presença de Deus. E Deus com o seu dedo, ele vai escrever o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º mandamento. E ele vai entregar de novo para Moisés. E agora Moisés terá que tomar mais cuidado. Muitas das vezes nós temos que tomar mais cuidado, igreja. Mais cuidado com a palavra. Mais cuidado com a família. Mais cuidado com o modo de pensar, de agir. Mais cuidado com aquilo que Deus confiou na tua mão. Não é porque Moisés falava com Deus face a face que ele era perfeito. Olha o grande erro. Quando ele desce, o seu irmão alerta ele de algo. Quem já foi alertado de algo? Enquanto Moisés não sabia que o seu rosto brilhava, estava tudo bem, estava na humildade. A humildade é importante na nossa vida. Estava tudo certo, mas Arão chega, Moisés, teu rosto está brilhando, seu rosto resplandece, pronto. Só que o brilho do rosto de Moisés era transitório. Olha bem, tudo que temos não é algo perpétuo, é transitório. Uma cura é transitório, uma vitória é transitório, uma paz é transitório. Tudo é transitório. Aqui na terra, tudo é transitório. E aí o que ele faz? Porque quando ele saía da presença de Deus, o brilho sumia. E ele não queria que Israel olhasse agora para o seu rosto sem brilho. O que ele faz? Um véu. Quando ele ia na presença de Deus, o rosto brilhava e ele tirava o véu. Quando ele descia para a congregação, ele colocava o véu para o povo não perceber que o brilho tinha ido embora. Apóstolo São Paulo faz uma crítica desta falha de Moisés. Veja bem, igreja. Não fica preocupado os instrumentistas, o vocal, se em algum momento o brilho for embora. O pregador não fique preocupado se em algum momento o brilho for embora. Não fique preocupado se na sua casa, em algum momento, o brilho for embora. Quando o brilho for embora, vai até Deus de novo que o brilho volta. Se você quer viver debaixo do brilho de Deus, fica sempre perto dele, sempre falando com ele, sempre congregando com ele, que o brilho vai permanecer. Não use véu, não finja, não mostre um lado da vida que não existe. Seja concreto, seja genuíno. Aplauda ao Senhor. Bem forte, igreja. Deus é tremendo. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa a glória de Deus brilhar. E se você perceber que o brilho está indo embora, o brilho não é para te engrandecer. O brilho é para afirmar quem te vê, quem te observa. Amém? A segunda vez que Deus... Vamos para a terceira vez e vamos deixar a segunda vez por último, que Deus usa o seu dedo para escrever no chão. É quando Jesus está no templo, está lá escrevendo na areia, no chão. Olha que coisa importante, irmãos. Jesus escrevendo. Sabe que hoje ele também está escrevendo a nossa história. Aquilo que nós precisamos, ele está escrevendo. É só você pedir o que você quer que ele escreva para você nesta noite.
Jesus está escrevendo, ele está lá escrevendo, ele está lá no templo, houve talvez um culto, existe lá um grande povo, uma grande massa de gente, porque aonde Jesus estava, pessoas queriam estar também. Aonde Jesus estava, aleijado queriam estar perto dele, porque eles sabiam que de Jesus saía virtude, de Jesus saía unção, de Jesus saía cura, de Jesus saía poder, e fica sabendo que ele não mudou. Se ele está aqui nesta noite, dele também está saindo poder, está saindo unção, está saindo cura, está saindo maravilha, está saindo união, está saindo prodígio e maravilha. Não importa o que você precise, confie nele, ele é o Todo-Poderoso. Jesus estava escrevendo lá no templo, e ele continua escrevendo, mas não pensa não, que porque Jesus está escrevendo uma história linda para você, que não vai ter problema, que não vai chegar alguém e vai tentar apagar teu brilho, vai tentar apagar o que Jesus escreveu, porque quando Jesus está escrevendo, eles aparecem lá com uma mulher já amarrada, com uma mulher algemada, e eles dizem: ó Jesus, esta mulher, ela foi pega em adultério, e segundo a lei, ela tem que morrer apedrejado. E Jesus continua escrevendo, porque Jesus conhecia o que estava no coração daquele povo, na mente daquele povo, eram talvez pior do que a mulher, e Jesus continua escrevendo, e Jesus pergunta para eles: se algum de vós estiver sem pecado, estiver santo, pegue e seja o primeiro a jogar a pedra contra ela. E ele continua escrevendo. Ele estava escrevendo o absolvimento daquela mulher. Ele continuou escrevendo uma nova vida para aquela mulher. Ele continuou escrevendo ali no chão: talvez, mulher, eu não vou te condenar, eu não vou aceitar que eles joguem pedra em você, mas eu quero que a partir desse momento a tua vida mude, a tua vida seja transformada, a tua vida seja abençoada, a tua vida seja regada. É isso que Deus quer nesta noite, irmãos. Ele quer que as vidas sofram mudanças para melhor. Não importa o grau do pecado, não importa o grau da depressão, não importa o grau da enfermidade, não importa o grau do desprezo. Nesta noite ele está escrevendo uma nova história, e ele está escrevendo com o dedo dele. E quando Deus escreve com o dedo dele, fica sabendo o que acontece, e não demora para acontecer, porque ele tem poder para fazer acontecer agora, após o culto, amanhã ou a semana que vem, porque ele cumpre com aquilo que ele fala. Oh, aleluia, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. Graças a Deus, Jesus está escrevendo. Jesus está escrevendo que haverá paz na tua vida. Jesus está escrevendo que haverá paz no seu lar. Jesus está escrevendo que haverá paz no seu matrimônio. Jesus está escrevendo que haverá paz, haverá prosperidade no seu trabalho. Jesus está escrevendo que aquela tristeza, que aquele mau pensamento, que aquela perseguição maligna, ele está escrevendo que ele já queimou o diabo, que ele já repreendeu o mal, que ele já mandou embora da tua casa aqueles demônios que estavam alojados lá dentro, porque ele é o Deus que escreve uma nova história, e tudo que ele escreve acontece. Oh, santo, santo é o Senhor. Oh, aplauda bem forte, deixa a glória de Deus brilhar. Dá glória e aleluia, dá glória e aleluia, e agradeça, porque a escritura está sendo escrita. Jesus pergunta para a mulher: mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Ele diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ele está dizendo: a partir desse momento muda de vida. Nós falamos muito sobre esta manhã a respeito de mudança,
Há dois tipos de mudança na vida da pessoa. Tem pessoa que nasce e ele já cresce em um lar doutrinado. Ele já cresce em um lar onde que há caráter. E ele já aprende desde o berço. Mas tem outros que não têm a mesma felicidade. Eles crescem em um lar onde não há um bom testemunho. E eles crescem em meio ao vício. Eles crescem em meio a tantos problemas. E o que acontecerá então com essas vidas? É o que Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos, necessário é você nascer de novo. É necessário você nascer da água e do Espírito. O que ele está dizendo? A partir do momento que alguém nasce da água, nasce do Espírito, Deus cancela tudo que já aconteceu no passado e diz que na vida daquela pessoa começa a vir uma vida de caráter, uma vida de santificação, uma vida de mudança. Por isso que um texto lá no livro de Efésios diz: aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não minta mais. Nova criatura somos na pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, esse Deus é tremendo. A segunda vez que Deus escreve é algo tremendo, que nós lemos o texto. O rei está dando uma festa para milhares de pessoas, né? E a festa dele é a festa mundana. Ele tinha a liberdade de fazer a festa que ele quisesse. O mundo tem a liberdade, irmãos, de fazer a festa que eles querem. Tem. Ele pode fazer uma festa mediante o costume da quimbanda. Eles podem fazer uma festa mediante o costume dos candomblessistas. Eles podem fazer uma festa dentro da orgia que eles pretendem fazer, querem fazer, eles podem. É o que eles estavam fazendo, uma grande festa. E ele tinha essa liberdade. O reino dele era um reino pagão. Eles não criam e nem serviam ao Deus Todo-Poderoso. Só que Deus, ele tem ciúme daquilo que é dele. Deus tem ciúmes daqueles que é dele. Se você é de Deus, Deus tem ciúmes de você. É um perigo muito grande aquele que é de Deus sair lá fora no mundo e participar de festas que não são santificadas, não são direcionada a Deus. Então o rei, ele tinha assim a liberdade, ele podia fazer a festa que ele quisesse fazer, mas em um momento da festa, ele diz lá ao seu servente, né, o seu ajudante, aqueles que estavam perante o rei: vai lá em tal lugar, né? Vai lá no armário, e lá no armário tem uns vasos, tem uns copos, né? Eles são de prata e são de ouro. Meu pai trouxe lá de Israel. Eles eram para o trabalho sacerdotal da casa de Deus. Peguem lá, porque hoje eu quero fazer participar aqueles vasos de Israel, aqueles vasos do povo de Deus. Eu quero que eles tenham participação na minha festa. E eu quero beber usando aqueles vasos. O homem, ele tem que tomar cuidado quando ele se intromete naquilo que ele não conhece. O mundo não conhece o poder de Deus, o mundo não conhece a igreja, o mundo não sabe nada a respeito de Espírito Santo, o mundo não sabe nada a respeito de línguas estranhas, língua dos anjos. O mundo, eles não conhecem essas coisas, então não deve se intrometer com aquilo que é sagrado. Deus tem ciúmes daquilo que é dele. Quando o rei pega e ele começa a beber nos vasos que Nabucodonosor havia trazido de Israel, pronto, a festa acabou. A festa acabou. Porque Deus escreveu uma mensagem na parede estucada do palácio. E quando o rei, ele vê aquela mão, uma mão escrevendo, uma escritura que ele não conseguia ler, uma escritura que os seus mágicos, toda a pessoa do seu alto escalão do reino, foram chamados com a finalidade de decifrar o que queria dizer aquelas letras, aquela frase: Mene, mene, tekel,
Espazim. O que quer dizer? A Bíblia diz que o seu semblante mudou. Suas pernas, seu joelho batiam um no outro. Acabou a festa. Eu vejo esse rei mandando todo mundo sair e ir embora. Quando algo acontece, quando Deus libera o diabo para agir, irmãos, o homem treme. O homem se arrepende. Mas muitas das vezes é tarde demais. Existia lá uma rainha velha, do tempo do pai dele. E ele disse, olha, eu conheço aqui no teu reino, existe um homem, Belsazar, Daniel. Ele tem o espírito do Deus Altíssimo na época do seu pai. Ele agia em todo o reino. E Deus é como ele. O rei, ele manda chamar a quem? A Daniel. Né? E ele diz, olha, eu farei muito grande. A pessoa que conseguir ler essa escritura e o que diz. Daniel disse, o teu dinheiro, o teu reino, o teu ouro, a tua prata, a tua grandeza fique para você. Eu não preciso de nada disso. Irmãos, nós não precisamos de nada que não venha de Deus. Nós não precisamos de nada que não venha da verdade. Nós não precisamos de nada que não venha da pureza, da justiça, do amor, da santidade. O que nós precisamos vem de Deus. O que nós precisamos vem da justiça. O que nós precisamos vem da palavra. O que nós precisamos vem do evangelho. Quando a medicina falhar, Deus não falha. Quando o homem falhar, Deus não falha. Ele é fiel. Foi o que ele quis dizer para o rei. E ele decifrou. Ele leu. Né? A escritura que diz, Mené, Mené, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo, Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu aos medos e persas. Está querendo dizer, acabou tudo. Você também vai morrer. Porque mexeu naquilo que não deveria mexer. O homem aqui nessa terra, ele pode se intrometer aonde ele quiser. Mas não se intrometa na igreja. Não se intrometa com o povo de Deus. Não persiga o povo de Deus, porque não vai dar boa coisa. Não vai dar boa coisa. A igreja é do Senhor. O próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do mal não prevalece contra o crente. A potestade maligna não prevalece contra o crente. A potestade do mal não entra na casa do crente. A potestade do mal não entra no corpo, na vida do crente. A potestade do inferno não entra no matrimônio do crente. A potestade do inferno não destrói a família do crente. A potestade do inferno não entra aqui dentro com o intuito de trazer problema, de trazer destruição, de colocar irmão contra irmão, departamento contra departamento, porque existe um povo que estão com o joelho no chão, existe um povo que está orando, existe um povo que ama Deus, existe um povo que ama a palavra, existe um povo que anda em santidade, existe um povo que tem compromisso, existe um povo que não vive segundo as leis desse reino, existe um povo que vive segundo as leis da Nova Jerusalém, e estão preparados, estão marchando, e estão com a vida, estão com as suas tendas abertas em direção ao céu. Aplauda ao Senhor. Oh, aleluia.